11 de abril, versículo do dia. Leitura no livro de Romanos, capítulo 1, versos 16. E a palavra diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Amém e graças a Deus. Eu trago uma reflexão hoje para descrevermos os termos bíblicos para a salvação. Deus nos oferece livremente a vida eterna em Jesus Cristo, mas, às vezes, nos é difícil compreender o processo exato usando para torná-la disponível a nós. Por isso, Deus apresenta na Bíblia vários aspectos da salvação, cada um com a sua ênfase exclusiva. Este estudo de hoje, do versículo do dia, examina 3 desses aspectos: a salvação, a redenção e a justificação. Primeiro, a salvação. Significa livramento, chegar à meta final com segurança, proteger de dano. Já no Antigo Testamento, Deus revelou-se como o Salvador do seu povo. A salvação é descrita na Bíblia como o caminho, ou a estrada através da vida, para a comunhão eterna com Deus no céu. Esta estrada deve ser percorrida até o fim. A salvação pode ser descrita como um caminho com 2 lados e 3 etapas. Número 1. O único caminho da salvação. Cristo é o único caminho ao Pai. A salvação nos é concedida mediante a graça de Deus, manifesta em Cristo Jesus. A salvação é baseada na morte de Cristo, sua ressurreição e sua contínua intercessão pelos salvos. Número 2, segunda, os 2 lados da salvação. A salvação é recebida de graça, mediante a fé em Cristo, isto é, ela resulta da graça de Deus e da resposta humana da fé. Terceira, as 3 etapas da salvação. A etapa passada da salvação inclui a experiência pessoal mediante a qual nós, como crentes, recebemos o perdão do pecado e passamos da morte espiritual para a vida espiritual. Do poder do pecado para o poder do Senhor, do domínio de Satanás para o domínio de Deus. A salvação nos leva a um novo relacionamento pessoal com Deus e nos livra da condenação do pecado. A etapa presente da salvação nos livra do hábito e do domínio do pecado e nos enche do Espírito Santo. Ela abrange o privilégio de um relacionamento pessoal com Deus como o Pai e com Jesus como nosso Senhor e Salvador. A conclamação para nos considerarmos mortos para o pecado e para submetermos à direção do Espírito Santo. E a palavra de Deus, o convite para sermos cheios do Espírito Santo e a ordem de continuarmos cheios. A exigência para nos separarmos do pecado e da presente geração perversa. E a chamada para travar uma batalha constante em prol do reino de Deus contra Satanás e suas hostes demoníacas. A etapa futura da salvação abrange nos livramentos da ira vindoura de Deus, nossa participação da glória divina e o nosso recebimento de um corpo ressurreto, transformado, e os galardões que receberemos como vencedores fiéis. Essa etapa futura da salvação é o alvo que todos os cristãos se esforçam para alcançar. Toda advertência, disciplina e o castigo do tempo presente da vida do crente tem como propósito preveni-lo
a não perder essa salvação futura. E encerramos com o entendimento da palavra redenção. O significado original de redenção é resgatar mediante o pagamento de um preço. A expressão denota o meio pelo qual a salvação é obtida, a saber, pagamento de um resgate. A doutrina da redenção pode ser resumida da seguinte forma: o estudo do pecado do qual precisamos ser redimidos. No Novo Testamento mostra que o ser humano está alienado de Deus, sob o domínio de Satanás, escravizado pelo pecado e necessitando de livramento da culpa, da condenação e do poder do pecado. O preço pago para nos libertar dessa escravidão, Cristo pagou esse resgate ao derramar o seu sangue e dar a sua vida. O estado presente dos redimidos. Os crentes redimidos por Cristo estão agora livres do domínio de Satanás e da culpa e do poder do pecado. Essa libertação do pecado, no entanto, não nos deixa livre para fazer o que queremos, pois somos propriedade de Deus. A nossa libertação do pecado por Deus nos torna em servos voluntários seus. A doutrina da rendição no Novo Testamento já estava prefigurada nos casos de redenção registrados no Antigo Testamento. O grande evento redentor do Antigo Testamento foi o Êxodo de Israel. Também no sistema sacrificial levítico, o sangue de animais era o preço pago para expiar o pecado. Justificação. A palavra justificar significa ser justo ou reto diante de Deus, tornando justo. Estabelecer conserto e endireitar denota estar num relacionamento certo com Deus, mais do que receber uma mera declaração judicial ou legal. Deus perdoa o pecado arrependido a quem ele tinha declarado culpado segundo a sua lei e condenado à morte eterna. Restaura-o a favor divino e coloca em relacionamento correto a comunhão com ele mesmo e a sua vontade. Ao apóstolo Paulo foram reveladas várias verdades a respeito da justificação e como ela é efetuada. Preste atenção para imputar a justificação em sua vida. Há 5 a saber. A justificação diante de Deus é uma dádiva. Ninguém pode justificar-se diante de Deus guardando toda a lei ou fazendo boas obras, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Segundo, a justificação diante de Deus se alcança mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ninguém é justificado sem antes que seja redimido por Cristo do pecado e do seu poder. Terceira, a justificação diante de Deus provém da sua graça, sendo obtida mediante a fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Quarta e penúltima, a justificação diante de Deus está relacionada ao perdão dos nossos pecados. Os pecadores são declarados culpados diante de Deus, mas por causa da morte expiatória de Cristo e da sua ressurreição são perdoados. Quinta e última. Uma vez justificados diante de Deus mediante a fé em Cristo, estamos crucificados com Ele, o qual passa a habitar em nós. Através dessa experiência nos tornamos, de fato, justos e começamos a viver para Deus. Aleluia! Essa obra transformadora de Cristo em nós, mediante o Espírito, não se pode separar da sua obra redentora a nosso favor. A obra de Cristo e a do Espírito são de mútua dependência. Amém e graças a Deus.